Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite a todos, eu sou a Valéria Maradini Malimpensa e está no ar o Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, estarei ao vivo aqui com vocês. A nossa convidada de hoje é a Rafaela Barreto, e já nós vamos apresentá-la e vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Rafaela, a trajetória dela, as curiosidades que ela está trazendo. Vamos dar enfoque aqui a uma novidade que a Cidade Ativa Online está também participando, que é o Festival Gospel da Cidade Ativa Online, a nossa TV online na cidade de Salto. E você pode concorrer ao prêmio de R$1.000 em dinheiro. O início será em 6 de setembro, as inscrições já estão abertas a partir do dia 10, do 8. O horário para fazer as inscrições é das 10 às 17, aqui na sede da TV online, a Rua José Revel, 374, no centro de Salto. Mais informações, vocês podem ligar no 11 40 21 5570. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a Rafaela antes de entrevistá-la, porque tem toda uma curiosidade aí no meio, A Rafaela é do interior do estado de São Paulo, atualmente estudante de Engenharia de Produção e Trabalho, escrevendo sempre nas horas vagas. Olha que interessante, pessoal. Ela faz Engenharia de Produção, mas ao mesmo tempo é apaixonada por livros. Ela diz que o amor pelos livros começou ainda pequena, por volta dos 10 anos, em 2006. Olha que novinha que é a Rafaela, Desde então, ela é uma devoradora nata de livros e, como toda boa leitora, ela possui mais exemplares na estante para ler do que realmente livros lidos. A vontade de escrever veio um pouco depois, primeiramente através de um blog e há pouco tempo através de livros, onde ela se vê apaixonada cada vez mais, criando personagens e histórias que significam muito para Rafaela. Italiana é o primeiro romance e desde então ela vem escrevendo cada vez mais e imaginando tantas outras possibilidades e cenários. A maior inspiração é o cotidiano, pessoas e as suas histórias e os sorrisos encontrados pela rua. Rafaela, seja muito bem-vinda ao Somos Mais de hoje. A Cidade Ativa Online a recebe de braços abertos. Você já percebeu como você foi recebida aqui, Já que você entrou aqui. Rafaela, o programa é um programa cheio de curiosidades, E os internautas daqui a pouco vão começar a interagir conosco. Então, primeiramente, eles querem conhecer a Rafaela. Então vamos falar um pouquinho sobre você, onde você nasceu. Certo. Vamos lá. Então, primeiramente, queria agradecer de estar aqui pelo convite, me sinto muito honrada. Bom, eu sou daqui de Salto mesmo, sou saltense, tenho 23 anos, faço faculdade de Engenharia de Produção, já estou no 4º ano, me formo ano que vem. Já estou trabalhando na área também e nas horas vagas eu acabo escrevendo. Leio também, então sobra um pouquinho de tempo para ler e escrever. Eu gosto também de filmes, adoro ir no cinema.
também vem inspiração da parte de cinema, dos livros que eu tenho em casa. Comecei a escrever há cerca de 3 anos, publiquei no Wattpad, a plataforma online, há 2 anos, o ano passado, e desde então sempre venho escrevendo e eu não parei mais. Engraçado, Rafaela, então a sua paixão mesmo, você percebeu uma vocação, um dom para a coisa em 2006, mais ou menos, né? Isso. Que você percebeu que realmente, além da paixão pelos livros, que você descobriu uma facilidade, né? Com a escrita. Com a escrita. Isso. E você foi por um ramo totalmente diferente, né? Você faz engenharia de produção. Isso. Né? E está trabalhando já nessa área. Terminando, você está no 4º ano, são 5 anos? São 5 anos, são me 5 formo anos, ano que vem. Você se forma o ano que vem, né? Por que essa busca, então, por uma outra área e você não buscou a parte literária? Eu gosto bastante da parte de exatas também. Antes de começar a faculdade, eu pesquisei em qual área eu queria seguir e vi que eu tinha facilidade nessa área de engenharia de produção. Eu já tinha feito alguns cursos antes, onde eu acabei me identificando e acabei optando por seguir a área de exatas, onde eu tenho essa facilidade, né, na área produtiva, no gerenciamento. Então, eu também gosto bastante desse trabalho. E acabei levando mais a parte literária e escrita como hobby. É assim, uma grande paixão, pode ser que no futuro eu leve isso também como uma parte profissional, porque eu venho escrevendo e vou vendo que cada vez mais eu me apaixono mais pela escrita. Então tem também essa opção, esse lado, tá aqui assim em mim como quem sabe no futuro. Sim, e você concilia, porque você não para, não. Né? Você já está empregada. Sim. Na área que você vai se formar. Você trabalha com isso mesmo, Rafaela? Trabalho. Você trabalha onde? Trabalho na empresa Hella, em Indaiatuba, é uma empresa alemã de autopeças. Então tem a parte elétrica dos carros, faróis. Então está tudo a ver a isso. engenharia de produção, engenharia, né? Isso. A engenharia de produção, ela trabalha exclusivamente... o ramo é esse mesmo que você... A engenharia de produção, ela pode ter várias vertentes. Eu acho que é uma das engenharias que pode trabalhar em diversas áreas da empresa. Tá. Pode desde uma área de compra, desenvolvimento, projeto. Lá na Hella, onde eu trabalho, eu fico na parte de tempos e métodos. Então eu acompanho a produção horária da produção. E melhoria contínua, sempre procurando melhorar e diminuir os desperdícios que a empresa tem. Certo. E aí você concilia como? Essa é a melhor parte. Estou estudando, trabalhando, me sobra algum tempo no final de semana, então às vezes no sábado à tarde eu vou e escrevo. Sempre tem um papel comigo, então, por exemplo, na faculdade, na hora do intervalo, me vem uma inspiração e eu já escrevo. Ou em casa, pego o celular e já escrevo no bloco de notas. Na hora do meu almoço. Ô, Rafaela, você, assim então, vamos dizer que você percebeu essa facilidade sua, esse dom, né? Desenvolveu esse dom. Isso. E você chegou, porque a gente vai considerar você realmente como uma escritora, você já tem um livro lançado, a gente vai estar falando sobre ele, né? Como é que você acha que você chegou a ser escritora? Você percebeu assim, de onde? Quando eu tinha cerca de 12 anos, eu criei um blog. Então, no começo, só escrevia poesias, comentava sobre músicas e vi que eu ia tendo cada vez mais facilidade. Então, eu comecei com alguns contos, alguns poemas e fui escrevendo. Então, até alguns meses atrás, eu ainda publicava no meu blog, agora eu parei um pouquinho por causa do livro. E Italiana foi uma história que minha avó me contou e eu me perguntei, por que não? Eu já escrevo num blog, crio contos, crio poemas, por que não me desafiar a criar um livro? Então eu comecei a escrever, o meu primeiro livro demorou quase 2 anos para ser escrito, então para eu ver se estava no caminho certo, eu pesquisava. E nos primeiros capítulos eu vi que engatei, eu vi que daria certo e continuei. E sempre me motivando a continuar escrevendo. Tá.
Então não é uma coisa que foi por acaso também, né? Você se sentiu inspirada até por alguma, na sua trajetória, você se sentiu inspirada por alguma coisa. Você está dizendo que, nós não vamos falar sobre o livro agora, mas o conteúdo você buscou até em alguma coisa que a sua avó relatou e pôde incorporar a história no livro, né? Certo, bastante interessante. Vamos continuar aí. Antes de continuarmos com a nossa conversa com a Rafaela, eu tomei a liberdade de expressar, antes da Rafaela falar do corpo do livro, para que as pessoas entendam, uma sinopse muito rápida. O livro chama-se Italiana. Eu vou apenas pegar um trechinho que a própria Rafaela nos forneceu. Antonieta, ao sair da Itália com sua família rumo ao Brasil, não sabia o que esperar da Terra Verde ou quais aventuras poderia viver no navio. O futuro passa a ficar mais incerto ainda quando conhece Luca, o italiano de olhos azuis, que não sairia nunca de sua mente, mesmo depois de estar nas fazendas cafeeiras e com um casamento arranjado por seus pais. Seria o destino bom com Antonieta ou com um final infeliz de forma enrajada? Bom, vamos então adentrar no conteúdo do livro, Rafaela, tá? Então a proposta nossa hoje é realmente que você possa estar divulgando esse trabalho seu e falar sobre este livro. Certo. Essa não seria totalmente uma sinopse, nem uma epígrafe. Seria um resumo? Seria... faz parte da sinopse, um pouquinho do que vai acontecer no livro e para instigar o leitor a ler. Tá, então vamos falar como é que você começou esse livro então. Então, vamos lá. Essa é uma história inspirada numa história que minha avó me contava, ela adorava contar histórias, e uma delas era sobre os nossos tataravós. Então, é inspirado nessa história dos nossos tataravós, que vieram da Itália. Então, basicamente, eles se conheceram no navio. Quando chegaram aqui no Brasil, acabaram se separando. Não vou falar o que acontece depois. Sim, vamos lá. Mas é um livro que fala bastante, trata a adolescência. A Antonieta, ela tem 16 anos, então como era um pouquinho naquela época, o que as famílias passavam no navio ao vir para o Brasil. Então, tinham piolhos, tinham gripe. Então, fala sobre isso, como que era o cotidiano deles naquela época. A história se passa em 1888, então é bem o auge da imigração italiana para o Brasil. E nesse meio todo, a Antonieta acaba descobrindo como é o primeiro amor. Não como é o primeiro romance. Então, ela se apaixona pelo Luca no navio, vivem várias aventuras. E daí quando chegam no Brasil, eles vão trabalhar nas fazendas cafeeiras. Acabam se separando e aí acabam acontecendo outras coisas na vida de Antonieta também, como primeiro trabalho, os irmãos dela também trabalhando pequenos, como que era a vida no casarão, a vida nas fazendas cafeeiras. A Antonieta, ela é a protagonista da história. Ela é a protagonista, isso. Personagem fictício ou... Fictício. Fictício, tanto ela quanto os antagonistas da história, tá? Isso. Mas então não é um romance baseado num fato real. Você apenas... É só, assim, inspirado. Inspirado em histórias que a sua avó contava em relação aos seus tataravós. Então você é descendente de italiano também? Sou também. Sou descendente italiana. Por parte de mãe. Esse livro ficou pronto quando? Ele ficou pronto no final do ano passado, no meio do ano passado. Agora em junho fez um ano de publicação no Wattpad. Entendi. Ele não foi divulgado através de outra forma, né? Ninguém te procurou para querer patrocinar o livro físico? No começo não, até o mercado editorial ele é bem difícil no começo para quem está ingressando, e eu vi o Wattpad como a melhor forma. Então tem vários outros escritores também que estão no começo da carreira. É bem legal pela troca de experiência entre os novos escritores, então é uma plataforma bem legal. Eu comecei publicando lá.
vendo a reação dos leitores, recebendo os feedbacks de como tudo isso seria. E no começo ninguém me procurou nem nada. Agora que já faz um pouquinho mais de um ano, tem bastante visualizações, algumas editoras já estão entrando em contato, já querendo passar orçamento e explicando como funciona esse mercado. E essa publicação online que você fez, eu vou chamar assim, tá? Tá. Ela foi em episódios ou você colocou já na íntegra? Ou foi por capítulos ou não? Foi por capítulos, então toda semana eu lançava um capítulo. Certo. Até para instigar mais os leitores a curiosidade ficar... também, né? A curiosidade. Olá, nós temos algumas perguntas. A Débora Costa, ela sempre participa conosco, viu, Rafaela? Ela está dizendo boa noite para você, para mim também. E ela pergunta se os seus livros são só românticos. Eu gosto bastante de romance e sigo nessa parte. Tem um pouco de aventura, tem um pouco de ação, tem até um terceiro livro que ele envolve mais também ação, mas no fundo sempre tem um pouquinho de romance. Certo. Então, Débora, ela pende mais pro lado romântico, né? Luciana Moraes, que Deus abençoe sempre esse canal. Obrigada, viu, Luciana? A gente está procurando trazer realmente programas diversificados para não só atender, mas para agradar a todo o público, né? A Débora Costa, ela é de Embu das Artes, a gente já sabe. Um beijo para vocês aí, viu, Débora? Chama o pessoal aí, fala para o pessoal participar aqui conosco, pode mandar bastante perguntas. Essa interação é importante para a gente, tá? A Malu Guimarães, nossa, você é nova e já é escritora. Parabéns, Rafaela. O que você pensa para o seu futuro? Ela é da cidade de Matão. Olá, Rafaela. Boa noite, Malu. Para o meu futuro, eu penso ainda em continuar na área de engenharia. Então, divide aqui um pouco o meu futuro, então eu vou continuar na área de engenharia, mas também quero continuar escrevendo, sempre melhorar mais na parte de escrita também. Se um dia engatar, que eu espero que engate, eu até penso em ir cada vez mais para a área literária. Sim, ela disse no começo que realmente, né, ela não pretende, ela até pretende fazer com que a escrita seja uma outra profissão, né, para ela, né? Milton Porto, boa noite, Milton. Seja bem-vindo aqui também, interagindo conosco. Rafaela, nós podemos falar um pouquinho mais sobre o livro? Podemos. Tá, então vamos lá. Você que vai até onde você quer falar dele, certo? Tá. Deixar o pessoal bastante curioso. Bastante curioso. Né? No livro de italiana também, não só a questão do primeiro romance, mas trata também um pouco de família. Então, como é uma relação de uma adolescente com os pais, com os irmãos. Tem algumas cenas engraçadas com os irmãos da Antonieta, o Lorenzo, principalmente, é o irmãozinho dela, que acaba fazendo com que a Antonieta e o Luca se encontrem. Então, ele tá correndo assim, esbarra no Luca, eles acabam caindo e vai a Antonieta atrás ver o que está acontecendo. Então, é ele que faz essa ponte entre os dois. O livro fala também de amizade. Então, a Antonieta, ao longo do caminho dela, dessa jornada para o Brasil, ela acaba encontrando vários amigos. Então, tanto no navio quanto nas fazendas cafeiras. Fala também sobre ser uma boa pessoa. Ela até acaba fazendo uma amizade com o filho do dono da fazenda cafeira, em que no começo ele é assim, uma pessoa não tão boa, e juntos eles vão trabalhando isso para que ele se torne uma pessoa melhor. Então isso também faz parte do livro, também está dentro desse romance. Você, durante o livro, no conteúdo desenvolvido, você descreve personagens, características físicas, psicológicas, descreve cenário? Sim. Tudo isso é escrito, detalhes físicos, os cenários. A Antonieta, ela é caracterizada por ela é uma moça branca, de cabelo preto e longo. O Luca, ele tem cabelo castanho escuro, olhos azuis. Então toda essa parte é descrita, os cenários, como era no navio. Eu pesquisei bastante sobre como eram os navios, onde os passageiros faziam as viagens, em que parte do navio.
Na época, o Brasil custeava a viagem dos italianos para cá para receber essa mão de obra. Eles faziam a viagem no terceiro andar do navio, então até pela viagem ser mais barata, né? Então tudo isso é descrito. Quando eles chegavam aqui, para onde eles iam? Então geralmente eles aportavam no Porto de Santos e iam para uma estalagem que hoje é a Casa do Imigrante. Então ficavam lá e depois já iam para as fazendas cafeeiras. Então tudo isso é escrito. Também você teve que despender de pesquisa, né? Sim, sim. A época... Teve bastante pesquisa, até conversei com algumas pessoas. Tem alguns amigos que ainda têm os avós vivos que vieram da Itália, então fui pesquisando, procurando mais informações para poder escrever. Então não é só, é um romance, tem uma parte histórica, um contexto histórico por trás também, explicando como eram as coisas naquela época. Isso é interessante, Rafaela. Você deve saber, né, a minha profissão, eu sou professora, né, a minha primeira formação professora de línguas, né? Legal. E eu trabalhava com literatura portuguesa, inglesa e norte-americana nas escolas às quais eu atuei. E eu consegui também editar 2 livros, os 2 foram com a ajuda dos alunos. Que legal! E nós saímos a campo realmente para poder desenvolver. O primeiro livro que eu tive a oportunidade falava sobre a história de Salto nos seus 300 anos. Ai, que legal! Então houve todo um trabalho de pesquisa, então os alunos se envolveram, então não é assim também, né? Eu tenho vontade de escrever, vai e faz, né? Não depende só de ter dom, de inspiração, depende também de um trabalho minucioso que existe por trás daquilo, né? Muito interessante, viu? Realmente quem observou tão nova e já comprometida nessa parte que eu acho muito importante. Ô Rafaela, você acha que o conteúdo do livro, para que público direcionado, para que público, ou que faixa etária, por exemplo? O livro ele é para o jovem adulto, então eu diria que desde assim, um adolescente de 16 anos, quem é mais novo pode ler também a partir dos 14 anos, mas até assim, uma faixa etária entre os 20 e os 30 anos seria o público-alvo, que chama mais a atenção. Então tem uma escrita um pouco assim, mais madura, eu diria, explicando mais algumas coisas sobre a vida, então para o jovem adulto. Legal, muito bom. O Alexandre, melhor programa online do Brasil. Obrigada, viu, Alexandre? A gente fica contente, fica satisfeito em saber. Kelly Ferreira, a Kelly também participa muito conosco. Boa noite. O que é preciso para escrever um livro? Nós estamos falando, mas nada melhor do que você, né, que está na ativa em relação a isso. Vamos responder para Kelly. Kelly, boa noite. Uma ótima pergunta. Para escrever um livro, sempre digo que o primeiro passo é escrever a primeira palavra. Porque eu conheço várias pessoas que, eu quero escrever, mas nunca começam. Ficam pensando, e não. Escreve a primeira palavra e se desafia a escrever um pouquinho a mais todos os dias. Que no final você vai ver que já tem assim 200 páginas, você ainda está querendo escrever mais. E depois tem a parte de revisão, ortografia, que é importante, sempre se atentar a isso, ao enredo, ao contexto da história, aos personagens. Então o primeiro passo, começa a escrever e depois vai moldando como que é essa história, como que você quer os personagens, ter sempre um pouquinho em mente o começo e o meio e o fim da história, e dando a primeira palavra, o resto vai. Mas normalmente no decorrer a gente acaba, né? Quantas vezes você teve que mudar alguma coisa, eu creio, né, Rafaela? Sim, sim. Porque você tem aquela noção, você sabe como vai começar, como você quer começar, sim, o miolo da coisa e os finalmente, mas de repente você volta e muda a história. Isso aconteceu com você? Acontece. Às vezes eu até penso e brinco que os personagens, eles têm vida própria. Então eu começo escrevendo, meio que me desligo do mundo e quando eu vejo, nossa, foi eu que escrevi? E eu vejo que é diferente do que inicialmente eu tinha pensado. Também tem aquilo da gente escrever, depois ler, ver que não gostou e mudar.
Então, um escritor, ele revisa o livro várias e várias vezes. Ó, Kelly, eu acho que ela respondeu super bem, né? Porque é uma curiosidade realmente. A gente quer saber, tá, eu tenho a ideia, então eu vou sentar e ir aí, né? Então, a ideia, a sugestão da Rafaela é de escrever a primeira palavra. Isso. E depois, um trabalho intensivo realmente, né? Uma resposta foi bem a contento mesmo. O Marcelo Razigawa, o Marcelo é um dos diretores aqui da Cidade Ativa Online. Boa noite, viu, Marcelo? Tá dando boa noite para nós aqui, para os amigos do programa Somos Mais. Tá dando boa noite para você também, Rafaela. Boa noite. E pergunto, se a convidada pretende levar sua obra para outros países. Olha, Rafaela, vamos responder aí para o Marcelo. Agora, no momento, não é algo que está assim planejado, mas eu penso em passar meus livros para o inglês. Para o inglês? Para o inglês. E de repente publicar em alguma outra plataforma também em inglês. Mas inicialmente nada assim 100% certo de publicar em outros países. Olá, Marcelo. De repente ela vem aqui fazer o curso de japonês aqui e resolve fazer também, né? Quem sabe, boa, né? É uma boa. Olha que interessante. Legal. Rafaela, por que o título italiano? É meio óbvio, mas por que você escolheu o título Italiana? Pela personagem, né, ser mulher, então eu acabei escolhendo Italiana para frisar bem esse lado. A Antonieta, Isso, que é a protagonista da história, né? O nome, o título você deu. No final você já tinha esse título antes? Eu dei no final. No começo eu não sabia que título escolher. E quando eu cheguei no final, eu sempre falava, a história de uma italiana, uma história de uma italiana. Aí eu pensei, por que não esse título? E ficou. E ficou Italiana. Tá, o Kelly, você que perguntou, né, por onde começar para escrever o livro aí, tá? Normalmente o título, ele não é a primeira coisa, né? O título, ele surge quando está quase nos finalmente e há ainda possibilidade de mudar várias vezes para ver o que acaba sendo melhor, né? Vamos dar uma pausa, que nós vamos nesse momento chamar mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Vocês já ouviram falar da RB Marketing Político, pessoal? A RB Marketing Político é uma empresa que cuida do planejamento e estratégia de campanha eleitoral, a construção de rede de aliados, o mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória e perfil de redes sociais. Entre em contato com a RB Marketing Político no 11 99903 8834. Faça como a RB Marketing Político, entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa e a sua marca. Os contatos são 11 99903 8834 ou então 11 40 21 5570. Vamos continuar com a Rafaela mais um pouquinho aí. Rafaela, eu acho que ainda existe uma grande curiosidade também, o público, né? É óbvio que mesmo você tendo publicado online, houve necessidade de revisão. Sim. Você contou com o apoio de alguém para fazer essa revisão para você? Você pode falar para a Sim. gente quem é o responsável? A parte de revisão, então primeiro a gente sempre olha a ortografia nos próprios programas de escrita, mas eu contei com a ajuda de uma amiga, pode falar o nome? Pode? Sim. A Luana Bueno. Eu estudei com ela em um curso técnico quando a gente tinha entre 15 e 16 anos e ela seguiu para a área de letras. Então eu fiquei sabendo e pedi a ajuda dela para fazer toda a revisão do livro. Que é importantíssimo, importante, né? É importantíssimo. Você me disse que já tem uma editora que te procurou, né? Isso. O que falta? O que está dependendo? É alguma coisa da sua parte? Ou
você precisa, porque vai haver um custo, Sim, né? sim. Você precisa de um patrocinador para isso. Como é que está o trâmite para isso, Rafaela? Por que não aconteceu até agora? Até o momento, eu entrei em contato com algumas editoras no começo, mas o mercado literário brasileiro, ele é bem difícil para novos escritores. As grandes editoras, elas sempre pegam os livros de fora e já trazem os best-sellers prontos. Então, quando a gente procura uma editora, os valores são altos para publicação. Então, passam da casa dos 1.000 para publicação. Então, o que falta é um patrocínio ou os preços, os valores mais acessíveis para a publicação de um livro. Hoje eu estou entre ir atrás de uma editora, né, ver como que funciona toda essa parte de publicação, ou publicar por mim mesma. Então, existem algumas gráficas que fazem a impressão, fazem a tiragem dos livros. Então, tô vendo essas duas vertentes, o que acaba compensando mais nesse início de carreira. Bom, Rafaela, para ter acesso ao conteúdo online, as pessoas conseguem acessar graciosamente? Sim, é bem tranquilo para acessar o site, é gratuito também. Então é só criar uma conta e pronto. Adiciona, o usuário é o mesmo das redes sociais, do Instagram, Zumbi Rafa. Adicionou, já aparecem os livros. Você tem ideia de quantas pessoas já tiveram acesso? Esse Italiana, ele tá com 11.000 visualizações já. 11.000 visualizações. Isso. A Academia Saltense de Letras nunca te procurou? Nunca descobriu você? Até o momento, não. Não? Até o presente momento, não. Eu posso, diretora, chamar a atenção aqui da nossa Academia Saltense de Letras ou pelo menos, né, para que acesse o Cidade Ativa online e assista a este programa aqui, né, para ver o conteúdo que nós estamos divulgando hoje, né. Eu acho interessante, porque às vezes, Rafaela, assim, as pessoas a gente demora a ser descoberta também. Então faltam oportunidades, mas faltam também, né, o interesse de uma determinada associação, né, de procurar, ver onde que tem novos talentos. Sim, né? Esse é um trabalho que eu faço dentro do artesanato, por exemplo. Eu vou buscar os novos talentos. Legal. Né? Porque eles não chegam até a gente que tem que descobrir, né? Então, de repente, é aí uma sugestão. Eu, enquanto pessoa, tá, independente do programa aqui, eu me comprometo com você, tá, de levar ao conhecimento da Academia Saltense de Letras. Muito obrigada. Tá, um título aí. Continuando, tem mais algumas perguntas chegando. A Camila Souza. Nossa, que maravilha! Mas, sendo a primeira palavra, também tem que ter um dom para escrever. Não é, Rafaela? Aqui a minha família está comigo assistindo em Taboão da Serra. Camila, então, eu passo a pergunta aí. Ela vai responder a pergunta, Rafaela. Você entendeu a pergunta dela? Entendi. Eu acho que, assim, não precisa ter necessariamente um dom. Tem que ter a vontade. Então, tem muitas pessoas que nascem com o dom da escrita, nascem com o dom da dança, nasceram para aquilo. Mas a gente tem que ter a vontade. Então, a gente pode não ser o melhor no começo, mas sempre procurar ser o melhor. Eu acho que isso é o que mais importa. Então não basta só mesmo, né? Respondido, Camila, a questão. O Joel Nascimento. Você tinha condições financeiras quando lançou o primeiro livro? E como você fez se não teve? Então vamos explicar, né? A gente está falando sobre isso, mas você pode endossar ali. Então, não tive essa condição financeira, até porque para novos escritores, quem está iniciando, são valores de R$1.000 para cima para ingressar nesse mercado, fazer as primeiras tiragens. Então, depois de muito pesquisar, eu acabei optando por essa plataforma, que você pode estar publicando o livro de forma gratuita, e os leitores também podem estar lendo de forma gratuita. Ok, Joel. O Jonathan, olha o Jonathan aí, diretora. O Jonathan está vivo. Oi, Jonathan.
Tudo bem com você? Tá bom. Sumiu, deixou todo mundo na mão aqui, né? Mas tudo bem. Ó, ele está cumprimentando. Boa noite, Valéria. Está muito elegante hoje. Obrigado, Jonathan, tá? Vou ficar melhor ainda, você vai ver. É só você voltar aqui a trabalhar aqui, ó, porque o chefe já tá anda meio bravo aí com a coisa, viu? Melhor você aparecer rápido. Olá, parabéns, Rafaela, por compartilhar a sua arte desde muito nova. O mundo realmente precisa cada vez mais de pessoas dispostas a dividir os seus dons e as suas paixões. Ajuda a incentivar aqueles que têm medo ou vergonha de fazer o mesmo. Ele está curioso já. Conta pra gente como faz para conhecer as suas obras. Então, pode falar da plataforma? Pode. A plataforma chama Wattpad, então pode ser tanto lido no computador quanto no celular, é um aplicativo. Pelo computador, o Wattpad é wattpad.com, ou pode baixar direto pelo celular. Então é só criar uma conta, o meu usuário é zombie_rafa, Rafa com PH, me adicionando já aparecem as obras. Então tem tanto no Wattpad como também tem alguns trechinhos no Instagram, no Facebook. Eu sempre divulgo as obras lá também. Ô Jonathan, você tá perdendo aqui, viu? Ao Vive a Cores, essa moça é bonita, simpática. Olha, você perdeu. O Bruno sozinho aí não vai dar conta da coisa, viu? Melhor você voltar, porque senão a coisa, né, vai pro seu lado aí. Você vai ver só a hora que você chegar aqui. Mas eu tô sabendo que essa semana você tá de volta, né, Jonathan? Muito bom. O Roger Muniz também participa sempre conosco aqui. Boa noite. O que as pessoas disseram depois que leram o seu livro? Boa noite. Então, eu tenho alguns leitores que sempre estão comentando, tanto nas redes sociais quanto no Wattpad. A primeira coisa que eu tenho para falar é que todo mundo se apaixonou pelo Luca. Então, pelo jeito cavalheiro dele de ser. Então, todos os leitores que comentaram sempre elogiaram muito ele. Eu tenho alguns leitores que também já leram até 2, 3 vezes o livro, então comentam que chegaram no final, até choraram e tiveram que voltar do início para ler de novo, que gostaram bastante. Tem leitores que comentam, não vejo a hora de sair um livro físico, quando sair eu vou comprar. Outros sempre me incentivando a escrever. Eu tenho uma leitora que ela leu italiana, eu publiquei o segundo livro, ela leu o segundo livro inteiro, eu comecei já a publicar o terceiro e ela está lendo. Então é bem gostoso esse carinho dos leitores, em todos os comentários, em todas as curtidas, nos compartilhamentos. Isso acaba me motivando a escrever mais. Você consegue dar um feedback para eles depois que você recebe os elogios? Consigo comentar em cima das respostas dele e também curtir o que eles publicam. Certo. Ô Rafaela, então você já tem 3, né? O principal é o Italiana? O principal é o Italiana hoje. Por ser o primeiro ou não? Por ser o primeiro também, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, por ter sido inspirado na história da minha avó. E hoje ele é o que é mais acessado também, então ele é o principal. Tá. Tem mais alguma coisa importante sobre esse livro para você estar falando aqui? Que a gente não vai aprofundar, porque senão, né, vamos deixar só o pessoal curioso. Só né? curioso. Tá. Mas, ou podemos, eu gostaria que você falasse dos outros 2 também, rapidamente. Podemos? Tá. Antes, o Marcelo, ele está falando para você, Rafaela, desejo muito sucesso na sua carreira e gostaria de saber como você lida com as críticas. Há críticas também, né? Há críticas também. Sempre há críticas. Tanto boas quanto negativas. Então eu absorvo as críticas e procuro sempre melhorar. Então eu não tenho nenhum julgamento em cima delas, ou vou ficar bravo, vou me exasperar, vou ficar triste. Não, sempre recebo elas de braços abertos. Então para mim as críticas só têm a aumentar. Elas são construtivas, né? Só a agregar. Certo. A Lúcia Muso, oi, parabéns por essa entrevista, obrigada, viu, Lúcia? E vamos a mais uma pergunta, Luciana Moraes. Coisa linda, tão jovem e já escritora e tão inteligente. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Luciana. Que gostoso, né? Bom, nós vamos chamar agora mais um patrocinador da Cidade Ativa Online.
que é a Espaço Delarte e a Chocolate Eventos, que é uma loja de produtos diversos para decoração, presentes e lembrancinhas personalizadas. O contato é o 11 40 21 2999 ou então 11 9 4738 9953. Nós vamos conferir o vídeo. Uma pausa para a gente tomar uma água, Rafaela. Tá bom. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Bom, continuando com a Rafaela, nós temos a Márcia Passos. Olá, boa noite a todos. Beijos. A Cidade Ativa Online é um sucesso. Aproveite para se aperfeiçoar com a professora Marli. Ó, tá falando para você se aperfeiçoar com a professora Marli. Já... A professora Marli é que vai dar o curso de japonês e inglês aqui, né? Ah, sim. Ô Márcia, realmente isso é um dom. Escrever é bem mais do que uma arte. Concorda com a Márcia? Concordo. Faz um comentário aí então, olha lá. A escrita tá dentro da parte artística também. Às vezes a gente olha só para cinema, teatro, apresentações de dança, mas a escrita também faz parte da arte. Sim, muito bem. De Mulheres Extraordinárias. A Márcia é apresentadora do programa Mulheres Extraordinárias aqui, legal. Que vai ao ar aos domingos. Eu Tá? já vou colocar na programação. Então, vale a pena. Você viu que legal, Márcia? Olha, gente boa, né? Só gente fera aqui. A equipe aqui tá dando essa oportunidade, né, pra gente trazer pessoas que, não só no programa Somos Mais, mas aí o programa da Márcia tá bombando também, porque ela tá trazendo bastante coisa boa, viu? O Jonathan respondeu. Ô, Jonathan, você tá rindo do quê? É pra você a coisa, viu, Rafaela, tá? Ela tem um sorriso muito bonito e é muito inteligente. Mas quando ela for, a próxima vez eu vou estar aí. Essa semana estarei de volta, pronto pro que der e vier. Chefe, pro que der e vier, o que nós vamos dar pro Jonathan? Paulada? Ai, Jonathan, olha, se prepare porque a coisa tá fervendo aqui, viu? Você vai ver. Nós vamos chamar aqui a Rafaela uma outra oportunidade. Ela vai vir aqui quando ela tiver com o livro sendo lançado, viu, Rafaela? Sim. A gente vai, obrigada. A TV vai te dar um apoio nessa questão aí também. Muito obrigada. Tá bom? Jonathan, volta logo, viu? Tá todo mundo esperando você voltar pra gente fazer a rodada da empada frita. Não saiu essa rodada ainda, a gente tá meio que esperando a sua volta. Então, vê lá se você resolve voltar. O Josefá Padu, boa noite, Josefá, tudo bom? O Evandro Meunick, boa noite. Rafaela, quais escritores você mais admira? A sua inspiração também, você pode dizer que veio de algum deles? Ou... Sim. Pode falar se conhece quem está comentando? O Evandro? Você conhece Conheço. o Evandro? É meu namorado. Nossa, tá Evandro!
Você não sabe não, Evandro? Ela nunca falou para você quais escritores que ela mais admira? Não dá tempo, né, Evandro? Tem outros assuntos, né, para conversar. Na correria. Agora você vai responder por Eu vou responder. Tem sim escritores que eu admiro bastante. Muitos escritores que também começaram na plataforma online. A principal delas chama Anne Mark. Ela começou também publicando na plataforma online, nessa gratuita, passou depois para uma paga e hoje tem os livros já publicados em formato físico e recentemente uma editora já fechou com ela. Então ela é uma grande inspiração para mim. Ela e tem também uma outra escritora, Bianca Ribeiro, que também começou no Wattpad e hoje já tem o livro físico. Então eu acabo me inspirando nessas histórias de que começa no básico, no pouco e vai crescendo sempre procurando mais. Olá, Evandro, acho que você nunca fez essa pergunta para ela, né? Olha que resposta que ela deu, hein? Tá vendo? Você conhece esses autores aí que ela admira, Evandro? Ô, Evandro, então agora vai uma pergunta para você. Vamos aproveitar, Rafaela. Ele fez a pergunta, agora ele vai ter aqui, né? Você chega a ler livros assim bastante também? Você procura ser incentivado pela Rafaela? Vamos ver se ele vai responder isso daí, tá? Quantos anos ele tem, Rafaela? Você pode dizer? Posso. Ele tem 29. 29 anos. Isso. Ele tem profissão já formado? Tem, ele é projetista mecânico, terminou a faculdade recentemente, também atua na área. Também atua na área? Também atua na área. Tá. Rafaela, então vamos falar um pouquinho sobre, rapidamente, os outros dois livros. O segundo livro que eu escrevi é o Idas e Vindas de Amor. Eu sempre li muitos livros onde tinha o homem que era mau e a mulher que era sempre aquela bonzinha, frágil, e acabava tendo um romance entre os dois. Nesse livro eu procurei inverter os lados, em onde tem a mulher que ela não se preocupa muito com o sentimento das outras pessoas, só quer fazer o que ela quer, e ele que é mais sensível. Então eu inverti os papéis dos outros livros que a gente sempre acha. Tem romance também, é o Henrique e a Catarina. O Henrique, ele é um médico, a Catarina é uma modelo. E envolve bastante nesse livro a parte emocional, como é lidar com questões do passado. Os dois sofreram muito no passado, ele decidiu tentar voltar a viver e ela se manteve fria, distante. Então nesse livro vai tratar como essas duas pessoas conseguem dar certo, como superar o que aconteceu no passado e conseguir viver o presente. Tá, esse é o segundo livro, né? Esse é o segundo. O Rafaela, o Evandro respondeu. Ele gosta de ler mais ficção científica e temas relacionados à astronomia. Romance não é muito a minha praia, mas italiana é muito bom. Ô, joia, Evandro. São leituras, né, com enfoques diferentes, conteúdos diferentes, né? Mas tudo bem, romance não é muito a sua praia, mas o Italiana você deve ter lido na íntegra e gostou. E né, concluiu que é muito bom. Obrigada, viu, Evandro, de você interagir conosco aqui. Continuando, o terceiro livro. O terceiro livro chama Justiceira Escarlate. Justiceiro? Justiceira. Justiceira Escarlate. Justiceira Escarlate. Para esse livro, eu trouxe um tema que tem ficado cada vez mais atual, que é a questão do abuso em cima das mulheres. Então, maridos, outras pessoas, nas ruas também, o quão é perigoso para a gente andar sozinha. E eu criei a Ivy como personagem, ela como se fosse um herói. Então, ela passou por um trauma na infância que fez ela ser quem é hoje. E então ela sai nas ruas de São Paulo à noite procurando esses homens que fazem essas atrocidades e quando acha, deixa no outro dia para a polícia encontrar o corpo. Tá, aí entra a questão do cotidiano, né, que você gosta bastante, né? Sim. Tá. A Ivy, ela é detetive da cidade de São Paulo, então ela trabalha na polícia, mas à noite ela faz essas coisas ilícitas. Tem também romance, onde vai chegar um novo detetive na cidade e esse detetive vai pegar um dos casos
que ela acabou cometendo esse homicídio. E aí fica nessa intriga, se ele vai descobrir quem é, se não vai, se eles vão se apaixonar, se vão continuar ou não. Então gira em torno disso. Uhum. Quanto tempo você levou para escrever? O que mais demorou foi Italiana? O que mais demorou foi Italiana, foi cerca de 2 anos. Então, comecei, não sabia muito ainda como ir escrevendo, mas foi. Então, capítulo por capítulo, cheguei lá. Foi 2 anos. Idas e Vindas de Amor foi quase 1 ano. Então, já foi um pouquinho menos. E Justiceira Escarlate, acho que uns 6 meses. Para escrever. Você consegue fazer uma comparação? Tudo bem que a Italiana deve ser a menina dos seus olhos, né? Mas você acha que você foi progredindo e melhorando? Ou não em termos assim, eu estou dizendo até do fato de você consumar o conteúdo todo, você foi conseguindo melhorar? Sim. Tem até uma frase que eu gosto, que a prática leva à perfeição. Então, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, depois de escrever o primeiro livro, eu já comecei a escrever o segundo. Eu vi que eu tinha mais facilidade na hora de descrever as cenas, as conversas, os cenários. Em Justiceira Escarlate também, passar o sentimento que o protagonista estava sentindo, fazer o leitor sentir-se na pele do personagem. Então, a cada capítulo, a cada livro, eu senti que eu fui melhorando cada vez mais. Que legal, Rafaela. Muito bom, viu? Muito bom. Tem mais perguntas aí, diretora? Não? Ok. Podemos chegar nos finalmente aí. Tem ainda... nós vamos divulgar aí para quem quiser entrar em contato com a Rafaela Barreto. Vamos lá, pode ler. Pode Rafaela, ler? Sim. Então, quem quiser entrar em contato, eu tenho uma página no Facebook, é Rafaela Barreto, com o meu nome mesmo. Tem o Instagram, Zombie Rafa, _livros. Então, eu sempre publico lá promoções, sorteios que vão ter relacionados ao livro. Estou disponível no celular também, é 11 97185 9272. Ok. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer contato com a Rafaela, informações ou vai querer acessar os livros, os trabalhos, as obras, né? É só entrar em contato aí com a Rafaela nos contatos que ela acabou deixando, tá bom? Bom, pessoal, então nós estamos chegando ao final de mais essa edição do Somos Mais, né? Nós queremos agradecer muito mais uma vez a presença da Rafaela Barreto aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Você quer fazer algum comentário final, Rafaela? Agradecer pelo convite de estar aqui, foi uma experiência muito legal, muito bacana. Me sinto honrada em estar aqui e também agradecer a todos que participaram. Muito bem. Então, em nome da Rafaela, em nome de todos aqui da Cidade Ativa Online, nós agradecemos a participação dos internautas, vocês que estão em casa nos assistindo, interagindo ou não assistindo já, a gente fica bastante satisfeito, tá bom? Tenham todos uma ótima noite e espero vocês na próxima edição do Somos Mais. Até lá! Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões.
se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.